O assunto é o combate ao coronavírus e a expectativa para o começo da vacinação no país. Sobre isso, eu converso agora com o infectologista Renato Kfouri, presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia. Oi, doutor, muito boa tarde. Mais uma vez, obrigada por nos atender. Olá, Kalina. Sempre um prazer falar com você e os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Doutor, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse aos prefeitos do Brasil que a vacinação deve começar na próxima quarta-feira, dia 20, caso a Anvisa aprove até domingo as vacinas de Oxford e a Coronavac. O que eu ouço muito, né, e que elas vão ser enviadas para o município, o que eu ouço muito e leio também de dúvidas dos nossos espectadores, é que eles perguntam se, quando chegam ao posto de saúde, eles podem escolher qual vacina tomar. Isso não existe, né, doutor? Não, isso não vai existir num primeiro momento. E a quantidade, Kalina, que nós vamos ter... Olá, tá ouvindo, Kalina? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, doutor? Tá, agora sim. Uhum. Então, nós não vamos primeiro poder escolher vacinas, porque provavelmente nós vamos destinar essas primeiras doses, que são poucas, né, nesse primeiro mês, às populações mais vulneráveis, profissionais da saúde, idosos institucionalizados, indígenas. Não vai ser aberto para a população, porque nós vamos ter 8 milhões de doses, né? 8 milhões para 2 doses, nós vamos ter 4 milhões aí de brasileiros vacinados, que vão ser nem todos os profissionais da saúde no primeiro momento, vão ser os profissionais, os trabalhadores da saúde que atuam em unidades que atendem Covid, os idosos institucionalizados, enfim, alguns grupos ainda que não serão abertos à população. Num segundo momento, em fevereiro, em março, provavelmente a divisão das vacinas, que vai chegar tanto via Instituto Butantan quanto via Biomanguinhos, serão destinadas aos estados de acordo com a característica de cada estado, com a quantidade, com o número desses profissionais. Então, as vacinas são muito semelhantes, não há por que preferir uma vacina a outra. Nós temos que vacinar o maior número de pessoas, então não há nenhum privilégio em receber uma ou outra vacina. Ambas são absolutamente seguras e ambas vão proteger com a mesma magnitude, ou com uma magnitude muito semelhante, quem for vacinado. Muito se questionou, doutor, a eficácia da Coronavac, acredito que por falta de entendimento ou esclarecimento. O que significa os 50,38% de eficácia geral? Significa o seguinte, Kalina, metade dos vacinados não vão pegar a doença. A outra metade vai ter uma doença leve que vai tratar em casa, não vai precisar ir ao hospital. Numa simples frase é isso, tá? Então, tem muita gente tentando explicar o que é 50%, o que é 70%, o que é 100%. Resumidamente é isso, a vacina evita metade dos casos. Daquele outra metade que mesmo vacinado vai adquirir a doença, não vai precisar ser internado, não vai para UTI, não vai morrer. Ou seja, vai ter uma doença leve. Então, essa é a eficácia que o estudo da vacina Coronavac mostrou. O que é ótimo, né? Já pensou se nós diminuirmos pela metade os casos e desaparecer com as internações, com os casos de morte de UTI? Uma revolução que nós vamos fazer no país em termos de assistência frente a esse drama. A vacina de Oxford mais ou menos tem o mesmo perfil, é um pouco mais eficaz, é 60%, mas para formas graves também é tão eficaz quanto a Coronavac. Então, temos vacinas aí com praticamente o mesmo perfil, que tenho certeza que, uma vez vacinando a população, nós vamos ter um impacto enorme na carga que essa doença tem, tão dura aí para a nossa sociedade. O que nós só precisamos entender é que nós não vamos ter grandes quantidades no primeiro momento. Nós vamos recebendo essas vacinas aos poucos, as pessoas vão se imunizando aos poucos com a primeira, depois com a segunda dose, para conseguir uma proteção nesse grupo mais vulnerável no final do primeiro semestre. Então, nós vamos ter ainda 6 meses bastante difíceis pela frente, e se nós não continuarmos nos cuidando como devemos, nós vamos viver cenas muito tristes, como nós estamos vivendo atualmente, com UTIs lotadas, com realmente algumas cidades do país com enormes dificuldades de lidar com o seu sistema de saúde já saturado. Pois é, por exemplo, Manaus, né? A situação lá está crítica, triste. Agora, doutor, falando em eficácia, é certo comparar as eficácias das vacinas que estão no mercado? Por exemplo, a da Pfizer tem 90%, a Coronavac tem 50%, ou elas sofrem critérios diferentes na hora da avaliação?
Exatamente, Kalina. Os desenhos dos estudos, né, o que foi avaliado como eficácia para um, quem são os voluntários incluídos num estudo ou no outro, sua faixa etária, sua profissão, os critérios que colhia esse exame são completamente diferentes. Então, não se pode comparar as eficácias entre os diferentes estudos, entre os diferentes produtos. Mas eu chamo a atenção que uma eficácia mais importante do que a eficácia no estudo, para a gente saber se essa vacina vai trazer o impacto ou não na sua introdução, são outros fatores. Por exemplo, o número de doses. Não adianta eu ter uma vacina 100% eficaz com 10 milhões de doses para nós aqui, não resolve nada. Não adianta eu ter uma vacina 90% ou 100% de eficaz, se ela é transportada a menos 70 graus e perde a temperatura, eu jogo metade fora e quem recebe a vacina não recebe a vacina com a mesma potência porque ela não foi conservada direito. Não adianta eu ter uma vacina 100% eficaz, ela custa 15 vezes mais cara do que a outra, eu não tenho um orçamento suficiente para comprar tantas doses. Não adianta eu ter uma vacina 100% eficaz se eu não convencer as pessoas a se vacinar, se a cobertura vacinal for baixa. Então, o resultado de um programa de vacinação vai muito mais além do que a eficácia dentro do estudo clínico. Então, a eficácia é um dado importante, mas tem muitas outras coisas que podem fazer a vacina funcionar. E nós temos duas vacinas produzidas no Brasil, o que serão produzidas no Brasil, o que nos garante sustentabilidade desse programa. Nós vamos vacinar até o final do ano, provavelmente todos os brasileiros acima de 18 anos, que é para onde a vacina está recomendada. Nós temos condições de ter mais de 350 milhões de doses, o que vai ser possível vacinar a toda a nossa população maior de 18 anos no país. Isso raramente, ou melhor, dificilmente algum país do tamanho do nosso vai conseguir. Isso graças à produção local. E quem sabe, no ano que vem, estamos até exportando vacinas para outros países. Mas essa é uma das grandes vantagens. Não adianta ser o primeiro a vacinar. É importante ser continuidade, ter sustentabilidade desse programa. Hoje eu estava lendo um estudo britânico que foi divulgado que apontou que adultos de até 54 anos recuperados da Covid-19 apresentam imunidade por pelo menos até 5 meses. Mas, imunidade para infecção grave, mas que isso não impede que eles tenham uma infecção leve e ainda assim transmitam. Por quê, doutor? Olha, Kalina, essa é talvez onde a gente encontra as maiores lacunas no conhecimento em relação à resposta imune à infecção pelo coronavírus. Nós pouco conhecemos em relação ao que significa os indivíduos que desenvolvem anticorpos. Tem uns que têm contato com o vírus que nunca produzem anticorpos. Tem outros que têm uma produção muito frustra, muito fugaz desses anticorpos, passado 3, 4 meses, perdem esses anticorpos. Então, a gente ainda conhece pouco do que isso significa. Se a possibilidade não só de reinfecção, mas de adquirir o vírus e voltar a transmitir, existe e em que magnitude? Os estudos vão se acumulando. Esse é só mais um deles que foi publicado e você, como sempre, muito antenada, está muito ligada aí nesses estudos atuais. Parabéns. Mas nós precisamos entender o que acontece na vida real, né? Nós temos ainda poucos casos de reinfecção. Isso quer dizer o quê? A epidemia chegou aqui para nós em março, passaram-se 9, 10 meses agora até janeiro, e nós temos poucas pessoas tendo do Covid 2 vezes. E isso é sinal, na prática, no mundo real, que esses indivíduos estão protegidos aí por 8, por 9, por 10 meses, pelo menos parece garantir. Nós não sabemos o que vai significar isso com as vacinas também. Será que o indivíduo vacinado vai ficar protegido 10 meses, 1 ano, 2 anos? Será uma proteção induzida pela vacina para a vida toda? Melhor que a infecção natural? Pior? Então, esses são dados que nós vamos ter que aprender usando as vacinas. Num cenário fora de pandemia, a gente estuda tudo isso antes de liberar uma vacina. Quanto que ela protege, qual é a duração da proteção, se pode usar em outras populações. A pandemia, o licenciamento emergencial, né, que é necessário termos logo uma vacina, não nos permite conhecer alguns desses detalhes das vacinas. Esse é um que nós vamos ter que conhecer com o tempo. Muito bem, conversamos com o infectologista Renato Kfouri, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Só uma correção, a sociedade é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, não de Imunologia. Obrigado a você, Kalina, um ótimo restinho de semana aí para todos. Obrigada pela correção, doutor.